Olá, tudo bem com você? Estamos aqui de volta para estudarmos mais uma metodologia de ensino. Essa aula é uma aula muito interessante. Costumo usar bastante metodologia diferente em cada aula que eu dou e algumas a gente se identifica mais. Deixa eu abrir aqui o slide. Eu acredito que já esteja aparecendo aí para você na tela, né? Então vamos lá. Nós vamos falar nesse tutorial sobre a divisão de pequenos grupos. É uma metodologia simples, relativamente simples, mas que causa bastante impacto e que ajuda bastante os alunos na hora de aprender o conteúdo ensinado. O nome já diz, você vai dividir a classe em pequenos grupos, certo? Dependendo do tamanho da classe, obviamente. Eu disse na metodologia expositiva que você deve separar, dividir o conteúdo em tópicos, do mais fácil e gradativamente para o mais difícil. Então, ou você pode dividir em grupo para discutir todo o conteúdo, ou dividir para discutir um determinado tópico desse conteúdo. Então, você pode, por exemplo, se a sua aula tiver 3 tópicos, você pode dividir a turma em 3 grupos pequenos, e nesses 3 grupos pequenos, cada um trabalhar num tópico diferente, a qual você vai induzir o grupo a discutir, a debater e a falar sobre esse tema, ok? Então, é assim mais ou menos que funciona, O professor escreve no quadro algumas questões sobre o tema de estudo, e a qual os alunos vão poder refletir sobre isso, vão poder debater e discutir sobre esse determinado assunto. Quer ver? Eu vou tentar facilitar isso dando algum exemplo. Por exemplo, nós vamos estudar hoje o tema sobre avivamento. Então, o que você faz? Você vai propor algumas questões para os alunos, escrevendo no quadro, por exemplo, medite no Salmo 80, o versículo 18, 19, ou o Salmo 85, e por aí vai, O exemplo que está aqui no slide é o Salmo 138 também, e responda a pergunta: o que significa avivamento nesses contextos? E dê um tempo para que os alunos discutam, e dê um tempo para que os alunos estabeleçam contato com esse texto, estabeleçam conhecimento, diálogo, leitura, e debatam entre si, certo? Você dá uma outra opção que é, por exemplo, B. Qual a bênção do avivamento descrito em Oséias capítulo 6? E dê tempo para que os alunos leiam e discutam entre si, em grupo, e possam discutir essa questão, E aí, você lança a seguinte pergunta, para esse exemplo que eu estou dando. Você acha, ou vocês acham que a sua igreja, ou que essa igreja, que você está ministrando, você acha que a igreja está apta para vivenciar um avivamento em conformidade ao Salmo que acabamos de ler, ou em conformidade a Oséias? Vejam, que você está levando agora o aluno a aplicar esse conhecimento, a aplicar o que foi discutido, respondendo uma questão, e fazendo com que cada aluno participe disso, cada aluno participe dessa discussão, certo? Um outro assunto interessante, uma outra sugestão, é você fazer uma pergunta assim: qual seria o efeito de um avivamento em sua comunidade? Veja que você está levando o aluno a atualizar, a vivenciar, a discutir na atualidade textos que foram escritos no passado, aplicando na sua vida, na sua igreja, certo? E na própria comunidade. E cada aluno, obviamente, vai ter uma opinião sobre isso, cada aluno vai ter um ponto de vista, e é óbvio, um respeitando a opinião do outro, um respeitando o aprendizado do outro, a discussão, o ponto de vista, o que está sendo colocado, e depois o grupo, então, faz esse fechamento. Cada um vai relatar o que aprendeu, cada grupo vai relatar a sua conclusão. Então, veja, você fez um planejamento, já usou a metodologia para aplicar o que foi ensinado, de maneira que deu liberdade aos alunos a exporem o seu conhecimento, a exporem o que eles pensam sobre um determinado assunto, certo? Isso tudo dentro de um tempo determinado, isso tudo dentro do tema escolhido, isso tudo diante dos objetivos específicos, que você estabeleceu, e você vai favorecer a participação de todos.
Observe que nesse tipo de metodologia vem muito de encontro o que eu falei em alguns outros episódios, né, em algumas outras aulas, de você levar o aluno a ler, levar o aluno a discutir e levar o aluno a pôr em prática no momento em que ele discute, no momento em que ele fala, né? Então isso é muito interessante, certo? Tem uma observaçãozinha aqui que eu coloquei que é necessário considerar a limitação do tempo reservado para o estudo e a apresentação. Então não pode esquecer disso, né? Você começa a sua aula, estabeleça o tempo que os alunos vão discutir o assunto e o tempo que eles vão apresentar o assunto. É muito importante que você faça isso no início. Olha, você divide em grupo, explica como que vai ser a atividade e diz, olha, vocês terão tanto tempo para debater o assunto, para discutir o assunto, para ler os textos na Bíblia ou na revista, onde é que você tenha disponibilizado, e depois vocês terão tanto tempo para fazer a apresentação. Isso para cada grupo, né? Todos os grupos fizeram a apresentação, então depois você, professor, vem e faz o fechamento ali, considerando o que cada grupo colocou, enriquecendo assim a aula. Então, veja, você tem aí uma metodologia muito eficaz, muito interessante, que enriquece bastante a aula e ela é muito simples, certo? Ela é muito simples de ser feita e muito boa de ser aplicada. Então, lance mão dela, que você possa aproveitar bastante esse exemplo de metodologia, e espero você daqui a pouco na próxima disciplina, no próximo tutorial, na verdade, tá? Um abraço, daqui a pouco a gente se vê. Tchau, tchau.